Boa tarde, gente. Hoje eu vim fazer algo diferente aqui no canal do YouTube, né? Eu sempre venho postando vídeos de unha, dei até uma parada esses tempos, mas hoje eu vim fazer algo diferente. Eu vim falar sobre um testemunho que Deus tem me incomodado bastante para falar e eu fui deixando passar e não falei. Mas hoje eu decidi, falei, hoje eu vou falar. Primeiramente, né, para quem não me conhece, meu nome é Natália. Eu fiz esse canal aqui no YouTube. Eu fiz esse canal aqui no YouTube para poder falar sobre unhas, né? Não era para falar, não era meu propósito vir aqui dar testemunho ou algo do tipo, era só para fazer meus vídeos de unha. Mas Deus me incomodou, né? Colocou meu coração para vir falar algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás e que Deus curou o meu interior, né? Ele curou a minha alma. E ele me incomodou a vir falar. Eu acredito que é para alguém que esteja precisando ouvir essa palavra, né? Então eu vou começar, gente. Como curar, como vocês viram no título, no título do vídeo, como curar a dor da perda, né? Da perda no caso de um ente querido, né? Que no caso aqui foi a minha mãe. Eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi, né? Na minha infância, tá? Eu vou estar olhando pra baixo que eu deixei até um esboço aqui pra mim não me perder, que a história é um pouquinho longa. Primeiro de tudo, eu fui criada no evangelho, né? Minha mãe sempre foi pra igreja e me levava junto com ela, tá? Eu sempre fui criada no evangelho, eu louvava com ela lá na frente, eu abria culto, essas coisas. E minha mãe gostava muito de cantar, então ela sempre quando ela ia cantar, ela me levava, né? Me chamava, quando tinha oportunidade me chamava, eu ia junto. Enfim, eu era muito apegada à minha mãe, né? Onde ela ia, eu tava junto. Quando ela tinha que ir no médico, em algum lugar, eu tava junto. Enfim, nós sempre fomos muito grudadas, né? Então eu era muito apegada com ela. E o que aconteceu, né? Minha mãe teve muitos problemas, né, com os meus irmãos, com alguns dos meus irmãos, dois deles, né, no caso. E ela sofria muito, né? A gente via que era uma pessoa sofredora, né? Mãe de 6 filhos, tinha meu pai, né? Graças a Deus sempre trabalhou, ajudou muito dentro de casa, sempre esteve presente. Mas a parte espiritual, assim, da casa sempre ficava mais nas costas dela, né? Porque ela era uma mulher de oração. Era aquelas pessoas que dobravam o joelho, oravam pelos filhos, oravam por todo mundo, cuidava dos netos, enfim. Então a sobrecarga espiritual nela era maior, sempre foi, né? Eu sempre entendi isso. E assim, né? Minha mãe teve alguns problemas de saúde, tudo. Só que quando minha mãe faleceu, ela não tava com problema nenhum, gente. Ela não tava internada, ela não tava doente, ela tinha pressão alta, que ela tratava em casa, né? Com remédio e tudo. Mas ela tava normal. E assim, como eu cresci dentro da igreja, eu acredito que o Espírito Santo ele falava comigo, né? Porque teve uma vez na minha casa que eu senti, né? Não sei explicar como que é, mas foi a primeira vez que eu senti o Espírito Santo falando comigo. Eu tinha por volta de 14 anos, que foi na época que minha mãe morreu. Eu acredito que isso daí aconteceu um pouquinho antes dela vir a falecer, mas na minha casa, algo falou dentro de mim, sabe? Dentro do meu coração, na minha mente, veio um pensamento estranho. Um pensamento veio nítido, gente, na minha cabeça, assim, e se a sua mãe falecesse? Aí eu falei, nossa, que pensamento louco é esse, né? E aí eu lembro que nesse dia eu fiquei muito triste, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal mesmo, eu fui pro banheiro, eu chorei tanto, eu falei, não, Deus, não pode ser, minha mãe não pode morrer. E chorei, tanto, sabe? Como se ela tivesse já falecido. Não sei explicar o porquê daquilo, né? Que eu estava passando. Ai, gente, desculpa, foi ofegante porque eu tô gestante e a gente começa a falar, dá cansaço, né? Então, e aí o Espírito Santo falou comigo. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo, mas na época eu não sabia, eu tinha 14 anos, eu não tinha esse entendimento. E foi a primeira vez que eu, né, senti o Espírito Santo falar comigo. Ele estava me alertando do que viria a acontecer, né? Que estava próximo a acontecer, mas eu não dei ouvido. Eu falei, acho que eu tô ficando louca, que pensamento louco. Como assim pensar um negócio desse? Minha mãe não morreu, por que eu tô chorando? Aí eu lembro que eu ajoelhei no banheiro e eu chorei muito. E eu falei pra Deus, por que eu tô chorando? Minha mãe não morreu, minha mãe tá viva, minha mãe tá ali, bem. Enfim, passou esse dia. E aí, passado alguns dias,
no Dia das Mães do ano de 2007, gente. Eu ainda tava com 14 anos, tava próximo de fazer meus 15. Era um domingo, né? Um domingo de Dia das Mães. Tava eu e minha irmã em casa, os meus sobrinhos, e a minha mãe tava fazendo o almoço, né? Meu pai tinha saído ele tinha saído para receber. Geralmente dia de domingo ele fazia recebimento, né? E ele saiu de manhã. Eu lembro até hoje também como foi assim a saída dele de casa, sabe? Ele saiu, aí ele chegava até a porta. Será que eu vou hoje para ver se fulano veio de São Paulo, que eram os patrões dele de São Paulo. E aí ele voltou na minha mãe, beijou ela, beijou, ô minha véia, e beijava ela e beijava. Não sei se eu vou, acho que eu não vou hoje não. Eu vou, sabe? Ficou naquele negócio de vou, não vou, e voltava e beijava ela. E ela, para com isso, bem, para com isso. Eu lembro até hoje, gente, eu lembro direitinho da cena, sabe? E aí ele voltava, beijava e abraçava, e ele pegou e falou, eu vou lá ver se alguém veio pra deixar o meu pagamento, né? E aí nisso ele deixou um dinheiro em casa pra mim, pra minha irmã ir na feira, né? Eu falei, vamos, Dani, então na feira comprar, né, as frutas, as coisas. E minha mãe ficou fazendo o almoço, ficou cuidando das crianças, fazendo o almoço. Ela começou a fazer o almoço, tava lavando roupa, fazendo um monte de coisa, aquele negócio de dona de casa, né, que não para, né, um minuto. E aí a gente foi na feira, eu e ela foi, a gente comprou algumas coisas, e aí a gente voltou. Na hora que a gente voltou, minha mãe tava perto do fogão, assim, né, terminando de fazer a comida. E aí eu vi que ela tava meio estranha, né? Mas aí tudo bem, eu tava sentada no sofá, eu nem lembro, acho que eu tava assistindo. Naquela época não tinha celular, né? A gente nem mexia tanto no celular, não tinha internet, não tinha essas coisas. E eu tava sentada, né? E aí minha mãe pegou e passou e foi pro quarto. Ela passou e foi pro quarto. Quando ela foi pro quarto, ela tomou o remédio dela de pressão, que acho que ela pensou, né? Minha pressão tá ruim, vou tomar. E aí ela sentou na cama e gritou a minha irmã, ô Daniela. Aí nisso eu já fui também pra ver o que tava acontecendo, né? Eu falei, mãe, o que foi? Aí ela já colocou a mão no peito, né? Ali ela tava tendo um infarto, gente, um infarto fulminante, né? Daqueles que, infelizmente, já era hora, né? A gente nunca entende, né? Quando Deus leva, assim, alguém que a gente ama muito e acontece de levar, assim, do nada, a gente nunca entende, né? Sei que ela deitou, assim, pra trás, eu coloquei travesseiro atrás, eu falei, Dani, vamos ligar pra ambulância, liga pra ambulância. Ela tá com dor, e aí eu lembro que ela nem falava mais, ela só colocou a mão, né, no coração assim e falou que tava doendo. E aí ali eu coloquei os travesseiros atrás dela, minha irmã ligou pra ambulância. Gente, a ambulância não demorou. Naquela época, né, a ambulância, isso há 15 anos atrás, juro por Deus, a ambulância não demorou. Veio com mais ou menos de 10 minutos, a gente ligou, menos de 10 minutos eles estavam lá. Porque foi tudo muito rápido, né? Aí ela deitou pra trás, eu coloquei o travesseiro, ela deitou. Meu sobrinho já veio do lado, o David, eu lembro até hoje, ele era pequenininho. E ele começou a chamar vó, aí pegava na mão dela assim, e ela já não respondia mais, né? A mão dela tava suando muito, eu peguei na mão dela assim, eu senti, sabe? Aí na hora que ela tava encostada, eu não consegui ficar ali. Eu falei pro meu sobrinho, fica segurando a mão dela, filho, aqui, que eu vou lá fora. Gente, eu fui lá fora, mas eu desabei. Mas eu desabei. Eu cheguei naquele tanque da minha casa, que tá lá ainda, o tanquezinho até hoje, né? Só trocaram de lugar. E eu lembro que ali eu chorei muito. Chorei como se não houvesse amanhã, sabe? E na minha cabeça veio aquele pensamento, né? Eu falei que sua mãe ia morrer, né? Que eu ia levar a sua mãe. Então, assim, Deus, ele tinha me avisado, mas eu não tinha entendido, né? Que ia acontecer tal coisa. E aí ali eu fiquei chorando naquele tanque, eu não consegui sair do tanque. Aí a ambulância chegou, né? Até na época tava chegando um amigo do meu pai para chamar ele. E aí ele viu, a hora que primeiro eles entraram, né? Foram lá na minha mãe. Ali eu vi minha mãe saindo já morta dentro de casa, né? Na minha cabeça eu sabia, falei, ela tá morta, ela não tá mais viva, já era, já foi. E a minha irmã olhava e falava assim, para de chorar. Ela ainda falando assim, para de chorar, daqui a pouco ela vai voltar pra casa. E eu sabia que não ia, né? Eu sabia que dentro de mim eu já tinha ido, já tinha partido desse mundo, né? E aí eles colocaram ela na maca, chamaram, perguntaram, né, se ela tinha problema de pressão, essas coisas. Colocaram ela na maca rapidinho e já levaram.
Mas dali ela já saiu sem vida. Tanto que depois, né, o amigo do meu pai até falou pra gente, falou assim, na hora que eles estavam saindo e eu vi, aí eu perguntei, né, eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Eles falaram, essa daqui já era, já. Ele fala, né, o pessoal da ambulância falou pro amigo do meu pai, essa daqui já era, já. Ou seja, né, levaram. Aí eu fiquei com as crianças em casa, minha irmã foi junto, né, porque ela era de maior. Ela foi junto, isso era mais ou menos tipo umas meio-dia e pouco, 1 hora, por ali. E eu em casa, sem notícia, né? Aí deu 2 e pouquinho, meu irmão chegou do serviço. Eu falei, aconteceu isso e isso, a mãe foi pro médico, saiu daqui de ambulância. Só que aí meu irmão também, acho que ele pensou assim, daqui a pouco ela tá bem, ela tá com problema de pressão, né? Daqui a pouco ela tá bem. Daqui a pouco a gente tenta ligar lá, ou eu vou lá e vejo o que aconteceu. Eu falei, tá bom. Ele falou, vou almoçar, ainda falou desse jeito. Ele falou assim, menina, vou almoçar. Eu falei, então tá. Aí meu pai chegou, eu falei, pai, aí ele já chegou perguntando, cadê a véia? Cadê ela? Eu falei, pai, ela foi pro médico, assim. Aí meu pai entrou em desespero, ele falou, Alessandro, pega logo esse carro, vamos lá ver ela, que ela não é de ir pro médico assim à toa. Vamos lá ver o que aconteceu, né? Naquele desespero, fez meu irmão soltar o prato lá de comida e foi. Eu falei, pai, ela não saiu bem mesmo não, ela saiu daqui, né, de ambulância, a ambulância levou. Enfim, isso já era umas 2 e pouco da tarde. Aí eu vim ter notícia da minha mãe, era umas 4 e pouquinho da tarde, quase 5 horas. Eles ligaram, né, no telefone fixo. Aí eu atendi. Gente, milagre, não tá chorando numa parte dessa. Ai, Jesus, como Deus é bom. E ele cura mesmo, gente. Hoje eu entendo, né? Entendo a força do Espírito Santo, a força de Deus, né? Enfim, aí a minha irmã me ligou e falou, e começou a chorar. Aí ela falou, a mãe morreu, eles tentaram de tudo, e começou a falar. Ali eu também já desabei de novo, já soltei o telefone, minha sobrinha estava do lado, começou a chorar também, meu sobrinho chorando, as crianças tudo chorando dentro de casa. Tinha minha irmã também, que era deficiente, na época estava dormindo, ela, né, a cabeça dela não era muito boa, tadinha. Ela nem entendeu o que estava acontecendo, enfim. Aí eu fui pro banheiro de novo, ali eu chorei, tudo que, né, podia. Enfim, peguei as roupas do varal, arrumei tudo. Aí foi começando a chegar gente em casa, né? Chegou primeiro meu ex-cunhado, na época, né, meu cunhado, né, na época, pegou as crianças, ele falou, vou levar as crianças comigo, tá? Daqui a pouco o pessoal tá chegando, eu falei, tá bom. E aí começou a chegar gente em casa, né? Minha irmã, meus irmãos chegaram, meus irmãos, aquele choro todo, aquele negócio, né, gente, de quando a gente perde alguém muito próximo, né? Quando a gente perde alguém da família, vocês sabem como que é, né? Fica aquele clima pesado dentro da casa, ainda mais por ela ter morrido dentro de casa, né? E aí aquele chororô, e aí a gente foi pro velório, né? O velório foi a noite toda, a gente dormiu lá, enfim, perdi a minha mãe, no Dia das Mães do ano de 2007. E aí, gente, que eu me vi sem mãe. Ainda tem algo, né, que a minha fé foi um pouco abalada, né? Um pouco não, a minha fé foi abalada, eu não vou mentir. Deus sabe que eu ainda, mesmo assim, a minha mãe, eles ligando, falando que ela tava morta, que não tinha mais jeito. Eu falei pra Deus, eu só vou acreditar a hora que eu ver ela em cima de um caixão e o Senhor não ressuscitar ela. Aí eu vou acreditar. E eu lembro que eu cheguei lá e eu orei muito, né, em casa, indo no caminho pensando, falando, Senhor, o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor é o Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, ressuscitou fulano, e comecei a falar, ressuscitou tanta gente, eu sei que o Senhor vai ressuscitar a minha mãe, porque eu tô te pedindo, eu tenho fé que ela vai levantar daquele caixão. Na minha cabeça ela ia levantar do caixão, né? O nosso Deus, ele consegue fazer isso, viu, gente? Ele faz. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Enfim, estou eu lá, cheguei, vi minha mãe daquele jeito, orei e nada. Eu falei, não é possível. Aquele dia a minha fé foi, sabe, parece que não adiantava nada eu crer naquele Deus. Eu pensei assim, sabe, hoje eu entendo o quanto eu fui injusta naquela época, né? O quanto eu fui imatura, né? Mas com 14 anos era tudo que eu tinha que passar. Tudo é processo na vida que a gente tem que passar pra gente aprender algo, né?
Deus, ele não desperdiça, como, né, eu já ouvi em pregações, ele não desperdiça sofrimento entre os seus. Quando tem algum sofrimento é para você aprender algo. E, infelizmente, a gente tem aqui na Terra, a gente tem as perdas dos familiares, né? Todo mundo vai morrer um dia, mas eu não entendia isso, né? Eu queria minha mãe ali comigo, continuando ali comigo. Enfim, ali minha fé foi abalada, gente. Ali eu me afastei da igreja, meu irmão ficou muito mal, eu fiquei muito mal durante tempos e tempos, anos. Não foi coisa fácil, não foi fácil de se resolver, sabe? Eu fiquei afastada da escola, não queria estudar, até que minhas amigas conseguiram me levar para a escola de novo, eu voltei. Mas assim, por fora eu tava de um jeito e quando eu chegava em casa, que eu ia dormir chorando todo dia, todo dia, todo dia. Pensamentos de morte, né? Pensamentos de morte, querendo morrer, querendo se matar. Eu só não me matei, gente. Eu falo hoje que a minha irmã, ela tinha problemas de epilepsia, né? Aquela doença que dá convulsão, e ela tomava muito remédio forte. E eu lembro que eu olhava aqueles remédios e falava assim, eu vou tomar esses remédios, eu vou morrer, porque minha vida acabou, não tem mais sentido sem minha mãe. E eu olhava aqueles remédios com vontade de tomar, e Satanás, né, que fica no ouvido da gente, se mata, pra que você vai viver? Pra que você vai viver? Porque quando vem esse tipo de pensamento não é de Deus, gente, é Satanás mesmo falando no seu ouvido. Porque nós sabemos que só quem tem o poder de tirar a vida é Deus, né? A gente não pode tirar a nossa própria vida. E como eu cresci dentro do Evangelho, eu entendia isso, né? Eu entendia que eu não podia tirar a minha própria vida. E ali, eu brigando com o eu interior ali, né? E escutando a voz de Satanás o tempo todo, falando muita coisa errada. E ali foi onde eu dei uma desandada mesmo, confesso. Saí da presença de Deus, fui pro mundo, fiz muita coisa errada. Até que eu sempre ia na igreja, né? A gente que é criado dentro da igreja, a gente não consegue ficar muito tempo longe, né? A gente fica, mas quando tem algum culto, alguém chama, a alma fica balançada, né? Tipo, vai pra igreja. Aí eu ia, toda vez que eu ia, alguém vinha e falava comigo. Esse vazio que você sente, né? Toda vez, gente, era toda vez. Vinha profeta, falava, meu coração queimava, sabe? Daquele jeito. Toda vez eles vinham e falavam a mesma coisa. Esse vazio que você sente, só Jesus pode curar, Ele quer te curar, e não sei o que. Esse vazio você vai passar quando você voltar pra casa dele e tal. E eu, né, não queria saber de igreja, época da adolescência. Até que, né, Deus ele me deu muitos livramentos, né? Livramentos de amizade errada, muitos livramentos, muitos. Se for para contar aqui, eu vou ficar aqui até amanhã contando. Enfim. Aí eu com 17 anos, eu comecei, né, o meu namoro com o meu marido atual. E a gente começou a namorar, eu tava com 17 anos, né? Deus, quando Ele une pessoas, Ele não une pessoas, né? Eu já ouvi falar isso e realmente, Ele não une pessoas, Ele une propósitos, né? Então Ele uniu o meu propósito com o propósito da vida dele. E a gente começou o nosso relacionamento com 17 anos, né? Na casa do meu pai mesmo. E quando a gente casou, né? Ele já foi... A gente namorou um tempo e depois ele já foi pra minha casa. E aí ele trabalhava de madrugada. Ele pescava, ele saía de madrugada em casa pra poder ir pescar. Gente, toda vez que ele saía, eu conto pra ele isso. Ele fica achando até que é brincadeira, mas não é. Toda vez, gente, que ele saía, que eu ficava sozinha dentro daquela casa, Satanás entrava dentro daquela casa. Eu ainda não tinha voltado para a igreja, não estava com Cristo, enfim, Satanás entrava. Aí, não sei se vocês já ouviram falar na paralisia do sono, né? Hoje em dia tem até nome, né? Mas é Satanás mesmo, gente, não tem outro nome. Tá? Você tá ali deitada, dormindo, você tenta acordar, você não consegue, você sente que tem alguém ali, você sente que tem alguém te sufocando, te apertando. Eu sentia isso, meu irmão também sentia isso dentro da casa. Até pouco tempo, né, aquela casa ficou só pela misericórdia de Deus. Até pouco tempo as pessoas que estavam morando ali, né, minha irmã foi pra lá agora esse ano, saiu, aí tá minha outra irmã, e elas sentem também ainda a presença ruim. Mas naquela época era tudo muito real, muito forte. Eu falava pro meu marido, eu falava, que você sai de madrugada,
eu escuto passo, eu escuto as coisas caírem na cozinha, eu escutava as coisas caírem na cozinha, e eu dentro do quarto, sabe, pedindo, porque na hora da angústia, do sofrimento ali, você lembra de Deus, né? E ali eu lembro que quando esse espírito maligno, ele entrava no quarto e ele subia na cama, sabe? Ele colocava as mãos, assim, eu sentia, a gente sentia tudo. Ele tentou acabar mesmo com a minha vida, com a minha vida física mesmo, né? Ali eu acho que ia ter uma parada cardíaca e ia morrer dormindo. Porque ele sabia que o propósito estava unido e que os planos de Deus, eles iam se cumprir na minha vida, né? Por mais que eu estivesse longe de Deus, uma hora eu ia voltar. Ele sabia disso já. Então ele falou, vou acabar com a vida dela agora, eu não consegui fazer ela mesmo tirar a vida dela, então eu vou tirar agora. E ali, na hora que tudo isso começava, essa luta espiritual, essa guerra espiritual começava, eu começava a clamar quem? Jesus, né? Eu cresci dentro da igreja, eu sabia, né? Eu falava, não, se eu orar e expulsar em nome de Jesus, ele vai sair, e ele saía. Realmente, o nome do poder, né? O nome de Jesus tem todo o poder, sempre tem, sempre. E ali eu lembro que eu chamava Jesus, eu chorava muito, eu clamava. Só que eu nem me ajoelhava, nem lembrava que tinha que ajoelhar. Eu clamava, e esse espírito ruim saía. Continuei assim por algum tempo, né? Depois a gente saiu da casa e viemos para a casa que a gente mora hoje. Depois que eu vim para essa casa, nunca mais aconteceu, né? Eu e meu marido, a gente vive super bem, graças a Deus. E este ano, gente, nesse ano, depois de 15 anos afastada, né, da presença de Deus, neste ano, no começo do ano, eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus maravilhoso, onde eu conto meu testemunho também lá no meu Instagram, já tá até lá, do nascimento da minha filha, né? Minha filha hoje tá com 9 anos, mas lá eu conto certinho o que aconteceu no começo do ano, a guerra espiritual que eu tive também quando eu retornei para a casa de Deus, né? Quando eu retornei para o Senhor, retornei para Cristo, e quando eu voltei, gente, a primeira coisa que Deus veio falando ao meu coração foi falar sobre a morte da minha mãe, né? Que tudo aquilo que eu passei não foi em vão, né? Todas as noites sem dormir, tudo, Deus começou a falar tudo comigo. E Ele começou a acalmar meu coração de uma forma que eu não sei explicar, sabe? Depois que eu deixei Jesus entrar na minha vida, que eu falei, Deus, entra na minha vida, então, tampa esse vazio, que esse vazio o Senhor sabe que todo dia das mães é aquele chororô, né? Porque a gente lembra, não tem como. Ou se pega uma foto, lembra e chora, e a dor é muito grande. Era muito grande, né, gente? Porque eu falo que Deus, Ele conseguiu, só Deus mesmo, para poder curar o nosso interior, assim, para vir e tampar, né, a ferida que fica aberta, porque a gente perder uma mãe não é fácil, né? Eu imagino também pessoas que perdem filhos, filhas, né? Não é fácil. E aí eu voltei para Cristo e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, gente, sério. A melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não tenho outra saída, não tem. Você pode procurar no mundo, fazer coisas que vão te dar ali prazeres momentâneos, mas aquela paz, né? Como diz a Bíblia, aquela paz que excede todo entendimento humano, só quem dá é Ele. Só quem pode nos fornecer é Deus. Se você aceitar Jesus, Natália, mas eu perdi minha mãe ontem, aceita. Não faça que nem eu, esperar 15 anos se passar. Olha quanto tempo eu esperei, olha quantos anos de sofrimento que eu tive, 15 anos de sofrimento, sendo que você pode aceitar hoje e ser liberta, entendeu? Então, se você perdeu a sua mãe, perdeu um ente querido, tá com a alma machucada, com a alma ferida, né? A Bíblia fala que nós teremos nesse mundo, teremos aflições, e realmente a gente vai ter, infelizmente não tem como mudar, né? A morte acontece por conta do pecado. Então, mas esse ano, gente, que eu voltei para Cristo, eu falo que por que eu não entreguei minha vida para Jesus antes? Por que eu não voltei antes? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? É como eu falei, foram 15 anos, talvez foi algum processo que eu tive que passar para amadurecer, para ser o que eu sou hoje, né? Com certeza. Eu agradeço muito pela vida do meu pai, que é o meu maior intercessor, né? Ele também sofreu muito com a morte da minha mãe. Ele foi o meu maior intercessor, por mais que ele também às vezes se afastava da igreja, depois voltava. Hoje em dia não, hoje em dia ele tá firme e forte. Foi graças às orações dele também que eu acabei voltando, eu creio. E eu tenho algo para dizer para você, né, que está passando por este momento difícil.
você tá aí pensando que não tem mais jeito, que já era, essa dor nunca vai ser curada. Deixa eu te falar, Jesus ele cura, tá? Jesus ele cura o interior, ele tampa as feridas que ficam abertas, só ele, gente, só ele, não tem outra pessoa, não tem. Você pode tentar no que for, você não vai conseguir. Então entregue a sua vida para ele. Não espere os 15, 10, 20 anos para fazer isso. Faça logo enquanto é tempo. Porque as promessas na Bíblia, elas estão se cumprindo, né? Jesus, ele tá voltando. Isso é fato, é nítido, sabe? Só não vê quem realmente não quer. Só não acredita quem realmente não quer. Mas Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. Então vamos aceitar a ele na nossa vida. Para aceitar, é só levantar sua mão para o céu, ajoelha dentro do seu quarto. Fala, Senhor, eu quero entregar a minha vida para ti. Eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Depois disso, gente, procura uma igreja. Você fala, mas tem que ficar indo para a igreja. Tem que ir para a igreja, sim. Se você quer aprender de Deus, se você quer viver conforme a vontade dele, se você quer ter comunhão entre os irmãos, porque é isso que a Bíblia fala, né? Que a gente deve ir para a igreja para ter comunhão com nossos irmãos. Precisamos sim encontrar uma igreja, ter um pastor para te orientar, porque é um líder espiritual, né? No mundo espiritual. O mundo espiritual, ele tá aí, ele não é brincadeira, né? Você precisa ter um líder. Você precisa ter alguém para quem você vai perguntar coisas, né, que você precisa saber, porque ele já tem, se ele tá ali como pastor, ele já passou por muitas experiências com Deus e ele vai saber te orientar. Então procura uma igreja, comece a frequentar, não se cobre demais, tá? O maior erro do ser humano hoje é querer fazer tudo de uma vez só. Ah, eu comecei na igreja, então eu já vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ali é onde fica só aquele fogo de palha e depois se acaba. Não, vai com calma. Compre uma Bíblia, ora dentro da sua casa, entrega a sua vida para ele, começa a ir para uma igreja, frequentar uma igreja, sinta a presença de Deus dentro daquela igreja, vem buscando a presença de Deus, sentir vontade de orar em casa, ora, começa a se envolver com as coisas da igreja, que aí vocês vão ver, gente, a vida de vocês vai melhorar, vai fluir. Eu tenho certeza absoluta, não tem como uma pessoa que aceitou Jesus, que está vivendo o chamado dela, não ser feliz, não tem como. Então aceita Jesus primeiramente e aí começa a caminhada, sabe? Dá o primeiro passo. Para mim gravar esse vídeo não foi fácil, eu orei bastante, eu falei, será que é coisa da minha cabeça, será que não é? E ali eu comecei a ver umas amigas minhas perdendo a mãe, postando que tava triste, que tava isso, Deus falando comigo, filha, grava um vídeo, e eu, sabe, gravar vídeo? Não, eu não vou fazer isso, tenho vergonha e por aí vai. Mas eu falei, não, eu vou dar o primeiro passo, eu vou gravar e vou deixar Deus trabalhar, né? Se esse vídeo ajudar uma pessoa só, eu já vou ficar muito feliz. Tanto que naquele outro vídeo que eu fiz, né, do meu testemunho, no meu Instagram, eu lembro que eu falei com Deus, eu falei, Deus, se foi o Senhor mesmo que me mandou gravar aquele vídeo, que pelo menos uma pessoa aceite Jesus. Gente, mas foi dito e feito. Foi dito e feito. Uma cliente minha chegou e falou assim, nossa, que testemunho foi aquele, Nath, não sei o que, começou a contar. Aí ela pegou e falou, voltei para a igreja por conta do seu testemunho. Ali eu falei, é Deus. Não foi meu testemunho, foi Deus, foi o agir dele. Então toda honra e toda glória seja dada a ele. Ali eu falei, Deus é maravilhoso. Ele ouviu o que eu pedi, ele tocou no coração dela, ela voltou para a igreja. Hoje vai ela, vai a mãe, e ela tá ali buscando também. Então, assim, é uma alma, mas para Deus ele tem muito valor, né? Uma alma tem muito valor. Então, se esse vídeo alcançar pelo menos uma pessoa, sabe? Ter o interior curado ali, a dor da perda curada, gente, já vou ser muito feliz, vou ser muito grata a Deus, tá? Espero que vocês gostem. Vou ver se deixo um louvor agora aqui pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Gente, eu vou deixar um hino pra vocês, tá? Vou aqui na caixinha. Não sou indiferente com a sua dor. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Ouço teu grito, dizendo eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você, nem muito menos destruir a sua fé. Não ceda agora, não pense em parar.
Tem algo novo que está pra chegar. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior. E as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Gente, Deus quer curar o seu interior, né? Ele quer te ajudar. Dê espaço para Deus trabalhar na sua vida. Não sou indiferente com a sua dor. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Ouço teu grito, dizendo eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você, nem muito menos destruir a sua fé. Não ceda agora, não pense em parar. Tem algo novo que está pra chegar. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior. E as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Jesus, aleluia. Mesmo com tantas batalhas, lutas e guerras travadas, eu não vou deixar você parar. Eu vou curar sua alma, então mantenha a calma, que essa fase vai passar. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior. E as feridas vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Jesus. Depois de tudo Que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu